Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar aí o curso FIC, disciplina Ética e Direito do Trabalho. É um núcleo específico, tá? Temos 30 horas aí para estar estudando juntos. Queridos cursistas, espero que vocês estejam todos animados para esse desafio produtivo. Certamente solidificará o conhecimento bem alicerçado em cada um de vocês. Perseguir com disciplina e vontade de aprender mais, podendo assim aplicar os conhecimentos e técnicas mais adequados a cada situação no dia a dia, fazendo assim seu meio de convívio social ou profissional mais prazeroso. O IFNMG, com educação profissional de qualidade, equipe competente, imprime o diploma com o de nível de reconhecimento indiscutível pela lisura e probidade nas relações. Vamos lá? Me chamo Pablo Fabian, sou professor formador nessa disciplina, graduado em Administração e Direito, especializado em docência do ensino superior EAD. Atuo há mais de 6 anos na qualificação profissional técnica. Sejam bem-vindos à disciplina Ética, Direito do Trabalho, Saúde e Segurança do Trabalho. Minhas expectativas relativas ao desempenho de vocês nessa disciplina são as melhores. Espero que vocês consigam, no mínimo, ampliar as autorreflexões e das suas relações pessoais e profissionais. Certamente essa disciplina vai despertar em vocês, assim como despertou em mim durante o período de planejamento, de leituras, o questionamento de quando devemos agir eticamente, o quando temos que tomar nossas decisões baseadas em valores reais humanos e não em nossos impulsos. Meu desejo é que o conceito de ética seja enraizado com zelo, como parte da fundação de uma grande construção, que cada um busque em si ânimo e coragem necessários para fazermos o que é certo, o que a nossa consciência nos assinala como caminho bem que não nos deixaria em nossos pais, em nossos filhos, amigos, em nós mesmos, menos orgulhosos dos atos praticados, quando os outros não estão vendo, definindo assim nosso caráter. Bons estudos, contem conosco, forte abraço. Reconhecer a ética na decorrência das interações sociais é uma proposta de um filme, né? Sobrevivendo com Lobos, você podem achar aí no YouTube. Vamos te dar uma noção bastante aí de como agir com ética, mesmo estando em lugares que, né, não está definido isso aí. Distinção dos conceitos de ética e moral. No contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados. A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Usos e costumes. Os termos possuem origem etimológica distinta. A palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Já a palavra moral tem origem no termo latino morales, que significa relativo aos costumes. Ética é o conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essa regra orienta cada indivíduo, norteando suas ações, os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo, bom ou mal. No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. São ambas responsáveis por construir bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Vamos lá ao conceito de ética profissional. Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta. Ética é uma palavra de origem grega. Ethos significa propriedade do caráter. Ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, é proceder bem e não prejudicar o próximo. Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade que se vive. O indivíduo que tem ética profissional
cumpre com todas as atividades de sua profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. Cada profissão tem o seu próprio código de ética, que pode variar ligeiramente, graças a diferentes áreas de atuação. No entanto, há elementos da ética profissional que são universais e, por isso, aplicáveis a qualquer atividade profissional, como a honestidade, responsabilidade, competência, etc. Código de ética profissional. O Código de Ética Profissional é o conjunto de normas éticas que devem ser seguidos pelos profissionais no exercício de seu trabalho. Este código é elaborado pelos conselhos que representam e fiscalizam o exercício da profissão. O Código de Ética Médica, por exemplo, em seu texto descreve: o presente código contém as normas éticas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício da profissão, independentemente da função ou cargo que ocupem. A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste código é atribuição dos conselhos de medicina, das comissões de éticas, das autoridades de saúde e dos médicos em geral. Os infratores do presente código sujeitar-se-ão às penas disciplinares previstas em lei. Vamos agora pincelar um pouco sobre os princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. Com o propósito de integrar o direito positivo, quando se mostrar lacunoso, ou seja, tiver brechas, a consciência do direito admite a elaboração de uma norma jurídica, valendo-se dos métodos teóricos dos quais será extraída a matéria que servirá de conteúdo à norma assim projetada no ordenamento jurídico. Portanto, deles podem ser tirados os elementos necessários para a constituição da norma aplicada ao caso concreto. Vamos pincelar agora sobre noções de segurança e higiene do trabalho. Segurança do trabalho é o conjunto de medidas que versam sobre condições específicas de instalações dos estabelecimentos e de suas máquinas, visando a garantia do trabalhador contra natural exposições e riscos inerentes à prática da atividade profissional. Higiene no trabalho é uma parte da medicina do trabalho restrita às medidas preventivas, enquanto a medicina abrange providências curativas. É a aplicação dos sistemas e princípios que a medicina estabelece para proteger o trabalhador, prevendo ativamente os perigos que, para a saúde física ou psíquica, se originam do trabalho. A eliminação dos agentes nocivos em relação ao trabalhador constitui o objeto principal da higiene laboral. Obrigações das empresas: cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Instruir os empregados, por meio de ordens de serviço, relativamente às precauções a tomarem no sentido de evitar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, adotar as medidas determinadas pelo órgão regional competente, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Obrigações do empregado: observa as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, e colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos legais envolvendo segurança e medicina do trabalho. Vamos ao termo agora: insalubridade. São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condição ou método de trabalho, exponham os empregados e agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo à exposição dos seus efeitos. A gente pode achar mais no artigo 189 da CLT. Essa CLT está disponibilizada no AVA. O exercício do trabalho em condições insalubres assegura ao trabalhador o direito ao adicional de insalubridade, que será de 40%, 20% ou 10% do salário mínimo regional.
periculosidade. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente, a palavra aí, permanente, com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Então é inflamável, permanente, explosivo, é perigoso, não é insalubre, ok? Periculosidade está aí no artigo 193 da CLT. O trabalho nessas condições dá ao empregado o direito do adicional de periculosidade, cujo valor é de 30% sobre o salário contratual. Trabalho da mulher e do menor. Proteção do trabalho da mulher. Quando não específicas e por força de igualdade entre homens e mulher, constitucionalmente, ou seja, está assegurado no texto constitucional, as normas trabalhistas se aplicam sem distinção de mulher e homem, ok? Quando necessária proteção especial, assegurada por lei extravagante, esta prevalecerá. Se for o menor de 18 anos, aplicam-se prioritariamente as leis de proteção aos menores de idade. É vedada a discriminação de salário por motivo de sexo e trabalho insalubre às mulheres, que gozam ainda de proteção à maternidade e à aposentadoria. Mais à frente a gente vai ver a questão dessas licenças. Licença maternidade é o benefício de caráter previdenciário, que consiste em conceder à mulher que deu à luz licença remunerada de 120 dias. Os salário maternidade, são pagos pelo empregador e descontados por ele dos recolhimentos habituais devidos à Previdência. Auxílio maternidade é a prestação única recebida pelo segurado da Previdência, quando do nascimento do seu filho. Está na Lei 8.203 de 1991. Conceito de menor. Para os efeitos da CLT, né, que é a nossa legislação, menor é o trabalhador que tem idade entre 12 e 18 anos. Já no ECA, no Código de Estatuto de Criança e Adolescente, isso aí já é o jovem, né? A admissão do menor, a CF estipula que o trabalhador tem de ter no mínimo 14 anos. É o menor aprendiz, hein? Para admissão do trabalho, salvo na condição de aprendiz. O menor está considerado capaz para os atos trabalhistas a partir dos 18 anos. Para ser contratado, deverá ter mais de 16 anos para poder fazê-lo. Aí a gente entra na capacidade civil, né? Mais de 16 anos. Antes dos 18, mediante consentimento paterno. Vamos lá agora, conceitos básicos do direito do trabalho. Conceito de direito do trabalho. É o ramo da ciência do direito que tem por objeto as normas, as instituições jurídicas e os princípios que disciplinam as relações de trabalho. Subordinado determina os seus sujeitos e as organizações destinadas à proteção desse trabalho em sua estrutura e atividade. Natureza do direito do trabalho. As normas do direito do trabalho pertencem ao direito privado, as referentes ao contrato de trabalho, que vão ser muito usados por vocês aí, né, caso sejam prestadores de serviços, né? Tá fechando contrato aí com o tomador de serviço. Contratante, vocês serão os contratados. E ao direito público, referentes ao processo trabalhista, quando você vai requerer algum direito, né, na justiça. Então tem duas divisões, direito privado, quando você está trabalhando para iniciativa privada, e referentes ao direito público, quando você está, né, imerso em algum processo trabalhista. Origem e evolução histórica do direito do trabalho no Brasil. Abolida a escravidão, né, nós estamos livres aí da escravidão, em tese. Em 1888, os trabalhadores nas indústrias emergentes, muitos deles imigrantes, com tradição sindicalista europeia, passaram a exigir medidas de proteção legal. Até a cerca de 1920, a ação dos anarquistas repercutiu fortemente no movimento trabalhista. As primeiras normas jurídicas sobre o sindicato são do início do século XX. O Código Civil de 1916 dispunha sobre locação de serviços e é considerado
o antecedente histórico do contrato individual de trabalho. Na legislação posterior, na década de 30, com a política trabalhista de Getúlio Vargas, influenciada pelo modelo corporativista italiano, reestruturou-se a ordem jurídica trabalhista no Brasil. Conceito de ordenamento jurídico abrange não apenas as normas jurídicas, mas também as instituições, as relações entre as normas consideradas como conjunto e que não são unicamente estatais, mas também elaboradas pelos grupos sociais, especialmente as organizações sindicais. Os princípios e os outros aspectos do direito do trabalho situam-se como ordenamento abaixo do Estado, pelo Estado reconhecido, com características próprias, pondo-se como ordenamento, relacionado com o Estado com o qual se coordena ou qual se subordina específico das normas, instituições e relações jurídicas individuais e coletivas de natureza trabalhista. Traduzindo isso aí, gente, fala que também não são normas impostas ao Estado, são impostas pelo Estado, também é imposta pela sociedade, através de quê? Sindicatos, né? Que é a coletividade que ora por uma classe. Elas estão abaixo como normas gerais. Concepção autotutelar do direito do trabalho. Consiste na ideia que a tutela jurídica do trabalhador deve ser efetuada concomitantemente pelo Estado e pelos próprios trabalhadores. Então, direitos e deveres dos dois, Estados e trabalhadores, têm que estar seguindo concomitante. Concepção da autonomia privada coletiva. Importante essa aí. Consiste na ideia de que os fundamentos da ordem sindical, certo? Devem basear-se em princípios de liberdade e democracia. Vivemos um país laico, né? Livre. Opondo-se à orientação corporativista sem interferência da legislação estatal, certo? Concepção da desregulamentação do direito do trabalho. Consiste na ideia de que o espaço legal deve ser diminuído ou suprimido naquilo que diz respeito às relações coletivas do trabalho, inexistindo normas de organização sindical, de negociação seletiva, coletiva e de greve. Expressando-se em acordos tais como denominados pactos sociais, em que o governo, sindicato e empresários estabelecem as bases do seu relacionamento. Agora, gente, com o Código Civil, a justiça tende a ser mais rápida, célere. Com isso, os acordos prevalecem, né? Conciliação prevalece. Vamos lá, concepção econômica da flexibilização do direito do trabalho. Consiste em um tratamento das questões trabalhistas que leva em consideração a situação conjuntural da economia, das empresas e dos trabalhadores, visando a preservação de postos de trabalho ou, ao menos, a minimização das dispensas dos trabalhadores em épocas de baixa demanda do mercado. A flexibilização contempla tratamento jurídico diferenciado em pequenas, médias e grandes empresas, bem como níveis diferenciados de empregados, cabendo a cada categoria uma série diversa de direitos. No caso mesmo lá dos metalúrgicos lá de São Paulo, quando teve a queda nas vendas, mandou muito, né, metalúrgico embora. Aí o Estado põe à empresa uma série diversas de direitos, né, sendo ela pequena, média ou grande, para minimizar, né, essas demissões. Vamos lá? Sistemas de relações de trabalho. Há mais de um ângulo de classificação dos sistemas de relações de trabalho, alterando-se de acordo com o critério adotado, dentre outros os critérios político-econômicos, os jurídicos normativos, o primeiro partindo da concepção política que preside o sistema e o segundo das fontes formais e das normas jurídicas trabalhistas. Pluralismo jurídico do direito do trabalho. Nem todo o direito é elaborado pelo Estado, já foi falado, né?
coexistindo ao lado do direito estatal um conjunto de normas jurídicas criadas pelos particulares entre si. Quem são esses? Podem ser os sindicatos, sociedades organizadas, né? Toleradas pelo Estado, daí com resultado um ordenamento misto nas normas estatais e não estatais. Há um direito estatal e um direito profissional, correto? Concomitante, convivendo, formando um complexo de normas jurídicas que se combinam segundo uma hierarquia própria de aplicação, basicamente apoiada no princípio da prevalência da norma que resultar em maiores benefícios para o trabalhador. Trabalhador esse que é sempre a parte hipossuficiente, né, gente? A parte mais fraca, precisando mais de amparo, expressando-se com o princípio da norma favorável. Empresa e seu regulamento. Vamos dar só uma pincelada nisso aí. A empresa e seu regulamento. Conceito de regulamento da empresa. Faz parte de um conjunto sistemático de regras sobre condições gerais de trabalho, prevendo diversas situações a que os interessados submeterão na solução de casos futuros. Pode dispor também sobre normas, organização da atividade, disciplina interna e vantagens conferidas aos trabalhadores, com plena eficácia jurídica, subordinando-se, no entanto, às leis e instrumentos normativos mais benéficos ao empregado. Então, o regulamento ele tem que ser mais favorável aos empregados. Tipos de regulamento. Quanto à sua origem, são unilaterais, né, teoricamente, quando elaborados unicamente pelo empregador, e impostos aos trabalhadores, ou bilaterais, que é o mais interessante, desde que na sua formação, trabalhadores e empregadores participem, discutindo as suas condições. Esse é o mais viável, tá? O bilateral. Quanto à sua validade, depende ou não da homologação do poder público. Quanto à obrigatoriedade, podem ser obrigatórios ou facultativos. Característica do direito brasileiro. Quando o regulamento contiver disposições menos vantajosas do que a convenção coletiva, a sentença normativa ou a lei, não prevalecerão as cláusulas desfavoráveis ou abusivas, diante do princípio da hierarquia das normas jurídicas trabalhistas. O regulamento pode ser alterado pelo empregador, porém as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração de tal regulamento. Isso aí a gente pode ver, né, numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, enunciado 51. No Brasil, os regulamentos de empresas são facultativos. Privados não dependem de homologação, embora os quadros de carreira sim, tem que ser homologados de carreira. Interpretação das normas. Muito interessante a gente saber, né, interpretar as normas, ver se está favorável, né, ou desfavorável, para estar aí indo atrás dos direitos, né. Ato interpretativo. Opera-se em todo o direito, assim também no direito do trabalho, no qual também é necessário escolher entre os diversos significados possíveis da regra contida na norma jurídica. Aquele que se mostra mais consistente de acordo com a sua finalidade, a sua razão de ser e os limites impostos pelos sistemas normativos. Algumas técnicas do direito comum, interpretação gramatical, consiste na verificação do sentido exato do texto gramatical das normas jurídicas, do alcance das palavras empregadas pelo legislador. Interpretação lógica. Estabelece uma conexão entre os diferentes textos legais, supondo os meios fornecidos pela interpretação gramatical. Interpretação teleológica. Volta-se para a procura do fim objetivado pelo legislador, elegendo-o como fonte do processo interpretativo do texto legal. Interpretação autêntica. É aquela que emana do próprio órgão que estabeleceu a norma interpretada, declarando o seu sentido e conteúdo por meio de outra norma jurídica. Interpretação do direito do trabalho. Para nós aqui é mais importante. Ao interpretá-lo, o intérprete
deverá, embora partindo do método gramatical e do sentido de alcance das palavras, alcançar o sentido social, que é o bem de interesse comum, né, gente? Social, das leis trabalhistas e a função que exerce na sociedade empresarial. A função interpretativa encontra-se seu principal agente no juiz do trabalho. Ele que interpreta e dá a sentença, o juiz do trabalho, ok? Eficácia da lei trabalhista no tempo. Irretroatividade, que não retroage, ou seja, segundo o princípio da irretroatividade, a lei nova não se aplica aos contratos de trabalho já terminados. Acrescente-se que nem mesmo os atos jurídicos já praticados nos contratos de trabalho em curso no dia do início de sua vigência. Perfeito? Efeito imediato. De acordo com o princípio de efeito imediato, quando um ato jurídico num contrato em curso não tiver ainda sido praticado, ok? Não tiver sido ainda praticado, o será segundo as regras da lei nova. Quando tem efeito imediato, se o ato não for praticado dentro do contrato, segue o da lei nova, certo? Quando já tiver praticado, é irretroativo, beleza? Quer dizer que entrando em vigor, a lei se aplica imediatamente, desde logo as relações de emprego que se acham em desenvolvimento. Vamos lá, pessoal, aos slides, tá? Para dar uma sistematizada aí do que a gente aprendeu. Começando pela admissão. A admissão de empregados depende do cumprimento de algumas formalidades legais, hein? Dentre elas, destaca-se a obrigatoriedade de apresentação de determinados documentos destinados a identificar o empregado, documentos pessoais. Documentos necessários para a admissão do empregado. São os documentos pessoais, né, básicos, carteira de trabalho e previdência social, cartão de inscrição no PIS, PASEP, fotografia 3x4, cadastro de pessoa física, CPF, carteira de identidade, título de eleitor, atestado médico de capacidade funcional, né, de aptidão, né, e está no artigo 168 da CLT, lembrando que a CLT está lá no nosso AVA, se quiser baixar, está lá completo o documento. Certificado de reservista ou prova de alistamento militar, no caso dos homens, né, dependendo da idade, certidão de nascimento, certidão de casamento, nascimento dos filhos, quando for o caso. Para os benefícios, né? A empresa poderá tirar a ficha de antecedentes criminais, solicitar carta de referência do empregado anterior. Poderá, né? Mas não é por causa disso, não, que não vai te contratar, não. Registros de empregados, dados essenciais. Lá no artigo 41 da CLT, tem um registro de empregado que conterá as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, filiação, nacionalidade e naturalidade, número da carteira de trabalho profissional, número do PIS/PASEP, a data de admissão, cargo, remuneração, jornada de trabalho, anotação de férias, acidente de trabalho e doenças profissionais, quando houver. Vamos lá? Na elaboração de um contrato de trabalho são necessários. Vamos prestar atenção lá, gente. Vamos fechar muitos contratos aí, hein? Capacidades dos contratantes, né? Maior de 18 anos, pode contratar, independente da autorização. Menor, igual foi falado lá anteriormente, entre 16 e 18 anos, dependem de autorização dos representantes legais. Menor de 16 não pode contratar, salvo na condição de aprendiz. Quanto à sua duração, o contrato de trabalho pode ser classificado em determinado, é aquele cujo término previsto no ato da celebração só pode ser utilizado em alguns casos. Indeterminado é a regra geral de contratação, não determina a condição ou tempo de cessação. Obrigações acessórias. CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Mensais. GFIP, Guia de Recolhimento ao FGTS, Informações à Previdência Social Mensais. RAIS, Relação Anual de Informações Sociais Anual. DIRF, Declaração de Imposto de Renda retido na fonte anual. Exames periódicos e de retorno ao trabalho. Isso aí, gente, são as obrigações acessórias, normalmente ali o setor de recursos humanos, contadores, né, que informam, por exemplo, a RAIS, que é a Relação Anual de
informações sociais, exames periódicos, né, se houver, e de retorno ao trabalho caso a pessoa esteja afastada, que comunica aí com a Previdência Social, caso mais de 15 dias ele fica, né, afastado e recebendo pela Previdência. Vamos lá? Jornada de trabalho. Fixada pela Constituição Federal, 1988, são 8 horas diárias de trabalho, sendo 2 horas de intervalo para repouso, não podendo exceder as 44 semanais, correto? A CLT permite o máximo de 2 horas extras diárias, né? Valor superior no mínimo 50% da hora normal. Aí tem que verificar também se há o acordo coletivo lá, né? Você lembra que as normas também podem ser construídas pela sociedade, através dos sindicatos, né? Aí vamos ver se pode ter alguma coisa lá a mais, falando que pode cumprir mais de 2 horas. A empresa deverá fixar o quadro de horário de trabalho dos funcionários em local visível. Olha lá, né? O ato interpretativo, né? Aí a empresa vai ter que disponibilizar o quadro de horário do pessoal, né? Bem visível. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Suspensão. O empregado não presta o serviço e o empregador não paga os salários, nesse caso. Todas as causas contratuais deixam de vigorar, não conta o tempo de serviço. Exemplo, auxílio-doença, período após o 16º dia, aposentadoria por invalidez, falta justificada, suspensão disciplinar, né? O retorno ao trabalho é conveniente. Existe a prova de cessação do motivo da suspensão, ok? Interrupção. Na interrupção, né, diferente da suspensão, a paralisação do contrato é parcial. Você viu que lá na outra é para de pagar e para de receber, né? Porque o trabalhador não trabalhou. Isto é, embora continue a existir, o contrato não se opera em sua plenitude. Permanecem algumas obrigações para o empregador. Exemplo, prestação de serviço militar obrigatório. Não há salário. Conta tempo de serviço. Depósito FGTS. Ok? O empregado sai ali para prestar serviço militar. Vamos ver ali 9 meses, 10 meses, não há salário. Conta tempo de serviço. Depósito da FGTS. Acidente de trabalho, também é outro exemplo. Não há salário. Conta tempo de serviço. Depósito na FGTS. Ausência por motivo de doença até o 15º dia. Conta tempo de serviço. Deve ser pago os 15 dias. Vocês viram anteriormente que no 16º fica pelo INSS. Período em que não houver serviço na empresa, por culpa e responsabilidade da própria empresa, os salários deverão ser pagos, efetuados os depósitos do FGTS e conta tempo de serviço. Licenças gestantes, estabilidade do emprego, pagamento do salário, conta tempo de serviço e depósito para o FGTS. Pessoal, vamos finalizando por aqui. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Boa sorte e bons estudos. Alguma dúvida? Tem meu contato, meu e-mail no AVA lá. Pode procurar a gente. Um abraço.